Só esperar começar a gravar. Perfeito. Eu já vou começar a compartilhar aqui a tela com vocês. Aí vocês falam para mim se está aparecendo. Um pouquinho. Tá aparecendo? Gente? Sim. Ah, já tá? Ah, beleza, então. Então, vamos lá para os nossos alinhamentos iniciais, como sempre. Primeiramente, a nossa lista de exercícios a gente já disponibilizou para vocês na nossa pasta pública. Se o Yuri ou se a Rafa puder disponibilizar aí para vocês no chat, vocês podem já ir lá, que já está bonitinho a lista. A gente está gravando essa reunião, então, assim, depois a gente, no máximo, 1 horinha, 2 horinhas, a gente já vai subir para o nosso YouTube, esse nosso aulão, tá? E, por último, tem o nosso formulário de feedback, que é muito importante para a gente saber o que a gente pode melhorar, se a gente está indo bem ou não. E também tem um bônusinho para vocês no final lá, que aí, quando vocês responderem, vocês recebem o nosso solucionário, né, da listinha, no caso. Então, já para começar com tudo aí, a nossa quase última prova, mas não, vamos começar aí com derivadas. Então, aqui fala, só um pouquinho, se eu acho um apontadorzinho. O raio de uma bola é medido obtendo-se 10 centímetros com possibilidade de erro de 0,1 centímetro. Letra A. Qual é o erro máximo no cálculo do volume desta bola? Então, a gente utilizando aqui derivadas, vamos ver o que a gente consegue. A nossa relação utilizada aqui vai ser de ΔY sobre ΔX, semelhante à derivada da função do f de x aqui. E aí a gente tem algumas considerações, né, quem que são quem aqui. No caso, o ΔX é a nossa variação da variável ou erro, a variação do x. O nosso ΔY é a variação da função ou erro. O ΔY é a própria f de x. E a nossa derivada da f de x é a derivada da função num ponto de interesse, que é justamente o que a gente quer. Sendo assim, a gente vai adotar que o nosso ΔX é o nosso ΔR, que é lá a variação do raio. O nosso ΔY é o ΔV, variação do volume. E assim sendo, a nossa derivada da f de x, que nada mais é do que a variação do y, é a nossa derivada aqui do volume. Até aqui tranquilo, gente? Porque às vezes eu me embolo um pouquinho. Tudo certo, Camila. Tudo certo? Tranquilo. Então, beleza. O Christian levantou a mão, pode falar. Pode falar, alguma dúvida? Vou seguir, então. Gente, se você estiver falando, você tá mutado. Não? Pode seguir, Camila. Pode? Então, beleza. Qualquer Qualquer dúvida, gente, pode abrir o microfone mesmo, enviar no chat, não se acanhem, não. Dando sequência aqui, então, como estava dizendo aqui no início do exercício, o nosso raio já estava dado como 10 centímetros. Então, o volume de uma esfera, bora lá. A gente já sabe aí lá desde o ensino médio que o volume de uma esfera é dado por essa fórmula, né, que é 4/3 vezes o πr ao cubo. E aí, agora, aprendendo a linha da nossa derivada, a gente aprendeu que a gente pode derivar essa função. E é isso que a gente vai fazendo aqui. 4/3 π vezes aqui o nosso... A gente adotou o π como... Peraí.
4π vezes 3r ao quadrado. Ah, sim, porque a gente derivou aqui, aí o 3 escorregou aqui para frente do r. E o nosso r aqui, que era r ao cubo, virou r ao quadrado, porque fica o n menos 1. Beleza. E aí, logo a gente descobre que a nossa derivada aqui da nossa função antes do volumezinho da nossa esfera, agora fica 4πr ao quadrado. E assim a gente vai continuando. A gente queria lá para um raio de 10 centímetros, e é isso que a gente vai aplicar nessa fórmula aqui agora. Aplicando aqui dentro da fórmula, no lugar do R, a gente vai ver que na derivada do V, aplicando no ponto aqui, que é o 10, que é o raio, a gente vai descobrir aqui 400 π centímetros quadrados. Mas não é o que a gente quer ainda. Assim sendo, a gente quer, na verdade, o nosso erro máximo. E assim sendo, a gente aplica a nossa relação aqui do iniciozinho. E aí a gente vai vendo que a gente vai aplicar aqui a nossa derivada do volume vezes a variação do raio. E aí a gente vê que o nosso ΔV, como a gente já tinha dito aqui antes, é semelhante a essa nossa derivadazinha aqui. E aí a gente vai resolvendo. A gente já sabe que essa derivada aqui, que a gente acabou de calcular, é o 400 π centímetro quadrado. E a gente vai multiplicar ele pelo nosso ΔR, que é 0,1 centímetros, que foi dado aqui, que é de 0,1 centímetros, que é a possibilidadezinha de erro. E aí a gente chega aqui. O erro máximo no volume é de 40 π centímetros cúbicos. Mas essa só foi a A ainda. E a gente agora vai para a B, no caso, né? Que com que precisão deve ser medido o raio da bola para ter certeza de que o cálculo do volume terá erro no máximo igual a 1 centímetro cúbico. Essa agora é a nossa outra questão. A gente vai usar a mesma relação que a gente já tinha usado na A, gente. Só que agora a gente quer o erro em R, para que o erro em V seja no máximo de 1 centímetro cúbico. E aí a gente vai aplicar a nossa mesma relação, que a gente já sabe aqui, que é a nossa derivada, no ponto 10 centímetros, né, no raio aqui, 10 centímetros. E aí a gente sabe que a variação do raio é semelhante a essa relação, que é o nosso ΔV sobre a derivada, aqui, ó, do V, no ponto 10. Como ele quer no máximo igual a 1 centímetro cúbico, a gente vai adicionar ele aqui. Aqui, se a gente voltar aqui atrás, essa nossa derivada aqui, por isso que vem esse 4 para cá. Aqui, ó. Ela era 4πr ao quadrado. E aí é isso que aparece aqui. 4π vezes o nosso raio, que é 10 centímetros quadrados. E aí a gente vai resolvendo a questão no caso. E aí, resolvendo aqui, a gente vê que o nosso ΔR é semelhante a 1 sobre 400 π centímetros. Assim, o nosso erro no máximo da medição do raio é de 1 sobre 400 π centímetros. Gente, alguma dúvida até aí? Podem falar. Essa fórmula que você utilizou, da relação utilizada, você pode explicar um pouquinho ela? Tipo, a parte de cima é o erro ou a de baixo é o erro? Qual que você disse? Essa daqui, no caso? Isso. Então, essa daqui é a relação fundamental, no caso da própria derivada. Yuri, você poderia me dar uma ajudinha aqui? Você que entende bem mais, assim. Você lembra que a derivada, ela mede em uma parcela bem pequenininha? Se você variar na sua abscissa, quanto que vai variar na sua ordenada? Sim, sim. E aí a ideia de levar aquela coisa bem pequenininha gera o limite, né? Só que quando você extrapola, você fala assim, mas se
para aquele espaço, aquele determinado intervalo ali, se eu aumentar um pouquinho a minha parcela do meu x, quanto que o meu y vai variar na minha função. Só que como você tirou do limite, saiu da derivada, aquele ponto ele não é daquela função mais, ele tá agindo sobre você tem um determinado erro, porque a função ela não é uma reta, né? A derivada não é igual em todos os pontos. Então, por isso que a gente fala que você pode aproximar uma pequena medida de y dividido pela sua pequena medida de x pela derivada da função no ponto que você está estudando. Ficou claro? Ah, sim. Uhum. Valeu. Obrigada, Will. Mais alguma dúvida, gente? Então, vou dar sequência para o nosso segundo exercício. Que vem como, agora a gente vai com o exponencial. Calcule o valor de exponencial elevado a 1,1 aproximado, sabendo que 2,718 é uma aproximação do valor de Euler. Então, agora, a nossa próxima relação utilizada vai ser essa daqui, do f de x mais a variação do x, que é semelhante a f de x mais a derivada de x vezes o Δx. Só que para relembrar agora, a gente sabe que a nossa função, o nosso f de x, então, é a exponencial de x. O nosso x vai ser igual a 1, ou melhor, igual a 1,1, na verdade. O nosso Δx vai estar valendo 0,1. Então, perdão, gente. O nosso x é 1 e o nosso Δx é 0,1. Por isso que fica aqui 1,1. E logo a nossa derivada, como vocês já sabem, né, que é tabelado, a própria derivada da exponencial de x é ela mesma, é a exponencial de x. E assim a gente pode já dar sequência aqui a nossa relação que a gente utilizou. Substituindo aqui que a nossa f de x, na verdade, é a exponencial de x mais a Δx, que é semelhante a exponencial de x mais a exponencial de x, que aqui é a própria derivada, vezes o nosso Δx, que a gente já tem aqui, que é o 0,1. E aí só basta mesmo a gente ir aqui agora substituindo. Que aí, no caso, o E aqui, o de Euler, vai ser de x, que é o 1, mais o 0,1, que é o Δx, é semelhante a 2,18, que a gente já tem lá tabelado também, mais o 2,18 vezes o nosso Δx aqui, que é o 0,1. Assim, calculando aqui bonitinho, a gente chega que o valor, né, que para a constante de Euler aqui elevado a 1,1 é 2,9898. Alguma dúvida nesse, gente? Esse é bem direto mesmo. Pode seguir, então? Pode sim, Camila. Pode. Então, a gente vai para o terceiro exercício, e no caso, o meu último, para depois passar aí para o Yuri. Bem, agora a gente no terceiro exercício aqui, a gente vai agora para uma escada de 8 metros, está encostada em uma parede. Se a extremidade inferior da escada for afastada do pé da parede a uma velocidade constante de 2 metros por segundo, com que velocidade a extremidade superior
estará descendo no instante em que a inferior estiver a 3 metros da parede. Então, a relação entre as taxas. Isso que eu queria da escadinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo para vocês, para ilustrar bem aqui, né? Então, aqui, beleza, é uma escada de 8 metros, que é a altura dela, só que ela está deitadinha aqui no muro. Então, a gente vai ver aqui esse triângulozinho aqui, que é um triângulozinho retângulo. Eu acho que vocês já conhecem bem. Depois a gente vai até aplicar uma relaçãozinha aqui também, bem conhecida. Então, ele pergunta para a gente, se a extremidade inferior da escada for afastada do pé da parede, a uma velocidade constante de 2 metros por segundo, no caso aqui, ó, x, ele for sendo afastado, com que velocidade a extremidade superior aqui em cima estará descendo no instante que a inferior estiver a 3 metros da parede. Aqui, assim. Então, como as nossas variáveis ali se relacionam. Então, a gente vai usar aqui o nosso triângulozinho retângulo, básico. A gente só pegou ele aqui e jogou para cá para ficar mais fácil de visualizar. E aí a gente vai aplicar aqui o nosso clássico Pitágoras, que eu confesso que na minha época de escola eu gostava bastante. E a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, e é isso que a gente vai fazer. A nossa hipotenusa, no caso aqui, é o 8. Então, fica y ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado. E aí, agora a gente vai usar, no caso, a derivada implícita. Então, derivando implicitamente em relação ao tempo, né, que a gente vai derivar aqui em relação ao tempo, então a gente vai derivar a nossa variável aqui, a y, e vai derivar também o x. Assim sendo, derivando implicitamente aqui essa nossa formulazinha de Pitágoras, a gente fica aqui com 2y vezes a derivada do y mais 2x vezes a derivada do x. Isso tudo igual a zero. E aí, resolvendo, a gente chega aqui no y vezes a derivada do y mais x vezes a derivada do x igual a zero. E aí, a gente dando sequência, a gente descobre, no caso, que aqui a nossa derivada de x só pode ser 2 metros, 2 metros por segundo, né, que é uma constante. E o nosso x teria que ser ali os 3 metros que a parede aqui embaixo está distante, né, que a escada está distante da parede, no caso. E aí vem a pergunta, mas e o y? Que é ele que a gente está querendo tanto descobrir. E aí, então, a gente vai aplicar na fórmula aqui esses valores que a gente já tem, que a gente já trabalhou com ela. E aí fica y ao quadrado mais 3 ao quadrado, que seria aqui, né, o nosso x, que é a distância que a escada está da parede, é igual a 8 ao quadrado. E aí, desenvolvendo, a gente vai chegar ao resultado de que o nosso y, na verdade, é igual a raiz de 55. E com isso, a gente pode voltar na nossa fórmula e aplicar aqui de novo. Então, o nosso y, a gente acabou de descobrir que ele é raiz de 55, vezes a derivada do próprio y, mais 3, que saiu daqui, que é a nossa distânciazinha em relação à parede, vezes a nossa derivada do x, que é lá a nossa velocidade. Com isso, a gente vai aplicando, fica raiz de 5 vezes a nossa derivada de y, que fica igual a menos 6, porque a gente multiplicou aqui e passou para o outro lado. Com isso, a gente descobre que a nossa derivada do y, que é o que a gente já estava querendo, é igual a menos 6 sobre raiz de 55 metros por segundo. Então, essa daqui é o que ele estava perguntando para a gente, né? Qual que era, com que velocidade a extremidade superior está descendo no instante que a inferior estiver a 3 metros da parede. E aí a gente descobriu que é esse valorzinho aqui. É uma questão bem mais longa, confesso, não é tão, eu acho não tão difícil, mas vocês têm ainda alguma dúvida? Tem problema algum?
Eu entendi, mas eu queria saber por que você derivou implicitamente e não só derivou normal. Yuri, você poderia me salvar aqui novamente? Assim, a questão do derivado implícita, na verdade, tiveram duas derivadas implícitas aí, né? Você derivou y implicitamente em relação a x, mas a derivada que é necessária no problema, ela não é em relação a y, a x, ela é em relação a uma variável de tempo, que é como se fosse o tempo, né? O tempo que leva para as coisas acontecerem. E quando a gente está avaliando taxas relacionadas, né, o que a gente precisa, né, o que a gente está querendo achar é a taxa com que as coisas variam no tempo. E aí você tem que relacionar duas taxas temporais. Então, a derivada implícita foi por causa disso, justamente por ser taxas relacionadas, mas a derivada de y em relação a x, ela foi derivada de forma implícita também, porque se você isolasse o y, você ia ter que resolver uma derivada de uma raiz. E não é tão simples quando você resolver uma derivada de alguma coisa ao quadrado, entende? Ah, sim, entendi. Valeu. Beleza, então. Então, Yuri, eu já vou já parando de compartilhar aqui, eu já passo para você. Um pouquinho. Então, essa aqui é a minha deixa. Tô gostando de ver a participação da galera aí. O Ravi tá representando muito aí. Mas vamos lá, galera. Vamos acordar que o cálculo vai cantar amanhã. Vamos lá. Então, a nossa próxima questão, ela diz o seguinte. Enche-se um reservatório na forma de um cone circular reto de água a uma taxa de 0,1 metros cúbicos por segundo. E aí ele fala que o vértice está a 15 metros do topo e o raio do topo é de 10 metros. Com que velocidade o nível H da água está subindo no instante em que a altura da água é igual a 5? Então, a gente tem o desenho ilustrando a situação aqui que a gente precisa resolver. A gente tem um tanque, né, um reservatório bem comum, isso daqui é um reservatório que a gente vê todo dia. Mas ele tem a parte circular dele em cima tem um raio de 10 metros e a altura total do reservatório é de 15. Um cone de 10 por 15, né? E aí a altura dele, como vocês podem ver, a altura ela varia conforme você sobe, né? Conforme você sobe, o raio varia. O raio esse raiozinho aqui dessa seção circular. E aí primeira questão de todas, né? Quando a gente está estudando taxas relacionadas, a gente quer encontrar taxas com que as coisas variam no tempo. Só que a gente precisa relacionar essas taxas, só que para a gente relacionar essas taxas, a gente precisa saber como que as funções que geram essas taxas se relacionam também. Então, antes de falar de como o volume varia ou como a altura varia, a gente precisa saber qual que é a altura em função do volume, o volume em função da altura, etc. E aí, primeiro de tudo, qual é a relação entre o volume da água e a altura do corpo de água dentro do reservatório, né? E aí, ó, tá aí, essa daí é a formulazinha do volume do cone. Espero que vocês saibam, se vocês não souberem. Tá aí, agora não é segredo para ninguém, espero. Então, a taxa do volume, a equação do volume é πr ao quadrado vezes h sobre 3. E aí a gente se pergunta assim, tá, tem uma taxa com que o volume varia e tal. Quando eu for derivar isso daí, eu sei quem que é a minha
variável, né, do volume, que é a altura, mas e o raio? Se me foi dado a altura, me foi dado o volume, né, a razão que o volume varia, eu quero saber a variação da altura, a gente precisa se perguntar, e o raio, onde é que eu vou enfiar ele? Mas isso daí, né, para quem aí lembra do exercício passado, tudo que a gente pode resolver com Pitágoras não é um problema para a gente mais. Então a gente pode escrever o raio em função da altura e substituir nessa forma do volume. E aí, ó, lembrando aí que, né, se a gente pode escrever, a gente pode pegar essa seção aqui, triangular, e a gente consegue ver, né, nitidamente que dentro desse triângulo de 10 de lado e 15 de altura, você tem uma altura e para cada altura você tem um R que varia linearmente ao longo, né, desse triângulo. Então, basicamente, é uma regrinha de 3. Se o meu raio está para a minha altura, os 10 metros estão para os 15 metros, né? E aí, se a gente quiser deixar isso aqui bonitinho, a gente simplifica, né? Divide ali por 5, vai dar... A gente vai encontrar que o raio é 2/3 da altura. Show? Alguma dúvida até aqui? Ok. Vou entender que todo mundo tá entendendo muito bem. E é isso. Qualquer coisa pode me interromper, tá, gente? Fica à vontade. Tá. E aí, o próximo problema, né, é pegar esse termo do raio e substituir na fórmula. Então, onde está o R ao quadrado, a gente vai pegar 2/3 de H, vai elevar ao quadrado e vai colocar no lugar dele. Então, o nosso volume, ele pode ser escrito como 4π sobre 27 de H ao cubo. Isso daqui foi só essa simplificação aqui, né? Passa o 3 ao quadrado dá 9, passa ele para baixo vezes 3 dá 27, 2 ao quadrado dá 4. Então, tá. E agora a gente tem a relação entre o volume de água dentro do nosso reservatório e a altura que esse reservatório está preenchido de água. E aí, qual que é o próximo passo? Taxas relacionadas. Então, a gente precisa encontrar a forma como que as taxas se relacionam. Como? Derivando implicitamente em relação ao tempo. E aí, a mesma dúvida, né, do Ravi. Por que a gente está derivando implicitamente? Porque a gente está derivando em relação a uma variável que ela não está discretizada ali, não tá, as coisas não estão girando em função dela, mas ela varia, e com o variar dela, todas essas taxas elas variam também, né? E aí tá, a gente tem que entender que a derivada do volume, ela vai ser velhinho. E a nossa altura, como ela também varia no tempo, a derivada dela vai ser a galinha. Tá? Então, vamos derivar isso daqui implicitamente. Derivada de V, velhinha. Aí, próximo termo, a gente coloca o igual. A derivada desse termo aqui, a gente precisa lembrar lá das primeiras aulas de derivada. E lembrar que a derivada de uma constante, quando ela está multiplicando uma função, a gente repete ela. Então, 4π sobre 27 vai ser repetido. Vezes o 3, né? Por que o 3? Porque a derivada de alguma coisa elevada a um expoente, a gente desce o expoente, que é o 3, né? A gente está derivando h ao cubo, e multiplica pela mesma potência elevada ao expoente menos 1. Ou seja, a gente vai descer o 3, vai pegar o 3, subtrair 1, vai ficar 2, e vai elevar h a 2. Show? Vezes a derivada do próprio h, né? Porque lembra, a gente regra da cadeia, deriva de fora para dentro, vai multiplicando pelas derivadas das funções de dentro sucessivamente. Então, a derivada de h é a galinha, que a gente já tinha dito, né? E aí, simplificando aqui, ó, a gente vai ter o nosso velhinha igual a 4π sobre 9, né? Multiplicou aqui, ó, simplificou o 3 com 27, vezes h ao quadrado, vezes a galinha. Dados do problema. O que nos foi dado? O velhinha e o h. Então, se a gente já tem velhinha e o h, e a gente quer o h, então a gente já tem tudo que a gente precisa para resolver esse problema. Só substituir na forma.
Então, o V' é 0,1, tem que ser igual a 4π sobre 9 vezes h ao quadrado, que é 5 ao quadrado, vezes h'. Como a gente quer h', a gente passa tudo isso daqui para o outro lado. O 9 vai multiplicando e o 4π vezes 5 ao quadrado vai dividindo. Então, a resolução do nosso problema ficou 0,9 sobre 100π. Alguma dúvida? No questions? Não? Então, vamos passar para a próxima. Licença, eu só perguntei se no chat teria como disponibilizar a gravação no grupo de cálculo 1, que eu não vou poder ficar a live inteira. Tá já, Pedro. Então, a gente tá gravando aí daqui a pouquinho lá no... Assim, contando a partir de 2 horas depois que acabar o aulão, a gente o aulão já deve estar lá no YouTube do PET. Aí você dá uma olhadinha lá, o pessoal pode pegar o link aí. Aí só dá uma olhadinha lá no canal que vai estar lá o aulão. Gravação e... Tá bom, obrigado. Aí. Por nada. Bom, galera, então, continuando aí, o nosso próximo problema é um problema bem típico aí das provas de cálculo 1, sempre tem, todo ano, que é taxas relacionadas com probleminha de avião. E aí, olha, a gente tem um avião que ele voa horizontalmente a uma altitude de 2 km, e a distância, né, a variação da distância horizontal, né, a velocidade que ele está voando horizontalmente é 800 km por hora. E aí, em um certo momento, ele passa sobre uma estação de radar, e o problema pede que a gente encontre a taxa em que a distância entre o avião e essa estação aumenta quando ele estiver a 3 km de distância da estação. Então, ilustrando aí a situação, a gente tem um avião a 800 km por hora, ele passa sobre uma estação de radar, representada lindamente por uma luneta, super coerente, né? É nóis. Esse avião ele está a 2 km, né, de altura, e aí a gente começa a dar o nome aos bois agora para facilitar a nossa vida. A gente pode chamar a distância horizontal entre o radar e o avião de Y, e aí a distância entre o radar e o avião, propriamente dita, a gente pode chamar de X, tá? E aí, a gente volta naquele mesmo problema. Como que a gente inicia um problema de taxas relacionadas? Primeiro passo de todos. Viu que é taxa relacionada? A gente tem que se perguntar como que as variáveis se relacionam. Depois a gente deriva e encontra a relação das taxas. Se o nosso problema aqui descreve o problema mais clássico aí do cálculo 1, que é triângulo retângulo, ou seja, teorema de Pitágoras, a gente pode colocar aqui a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, o nosso y ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 4, vai dar x quadrado. Nossas variáveis estão relacionadas. E aí a gente precisa derivar implicitamente em relação ao tempo. Então, vamos tomar algumas coisas iniciais, como a derivada de y vai ser y', né? A taxa com que essa distância horizontal aqui do avião para o radar varia, vai ser y'. E a derivada da distância, né, vai ser o x'. A distância entre o avião e o radar. Derivando implicitamente, ó, isso daqui a gente tem que ter bastante cuidado, porque olha só, a gente precisa derivar y ao quadrado. Derivar de alguma coisa ao quadrado é 2 vezes essa coisa vezes a derivada dela. Então, você passa, né, a regra de derivação mais simples do polinômio, você passa o expoente multiplicando, desceu o 2. Multiplicou pela função elevado ao expoente menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, ficou 2y. Só que a gente não pode parar no 2y. A gente tem que lembrar que a gente está fazendo uma derivada implícita e isso é uma regra da cadeia.
Você ainda precisa multiplicar esse termo pela derivada de y, que é y'. A mesma coisa vale para o x ao quadrado. Você não está derivando isso daqui em relação a x, porque você está relacionando a taxa com que uma coisa varia no tempo. Então, derivada de x ao quadrado vai ser 2 vezes o x vezes a derivada do x, que é o x'. O 4 eu passei aqui batido por ele, mas derivada de uma constante, quando ela está sozinha, não está multiplicando uma função, é zero. Lembrem-se sempre disso, que isso daí vai seguir para vocês para o resto da vida aí dos cursos de exatas. Então, simplificando aí, ó, como tem 2 dos dois lados da igualdade, a gente pode simplificar. E a gente volta no nosso problema, no nosso enunciado, e começa a ver o que nos foi dado. A gente tem o y, tem o y'. Não, calma. A gente tem o y, né? A gente tem a variação, né, na distância horizontal, ou seja, o y'. O x, a gente tem, né, é o 3 km, quando ele está distante, 3 km. Perdão, eu falei que a gente tem o y, mas a gente não tem o y. E o x' é o que a gente quer. Mas é aquele negócio. Se a gente tem um problema de triângulo retângulo, apesar da gente não saber qual que é o valor de y para a gente resolver esse problema, a gente consegue calcular ele porque a própria relação entre x e y a gente já encontrou. Então, quando a distância for 3 km, a gente pode substituir simplesmente isso daqui na fórmula. E aí, y² mais 4 tem que ser igual a 3². Então, y² é igual a 5, como é a distância. Você tirar a raiz vai ser a raiz positiva. Então, y é igual a raiz de 5. E aí percebe que muitas vezes isso é muito comum. Muitas vezes você não vai ter todos os dados do problema, mas com a própria dedução da relação entre as variáveis, você consegue calcular tudo aquilo que não te foi dado. Então, o próximo passo, substituir na fórmula. A y vezes a derivada de y tem que ser igual a x vezes a derivada de x. E aí, substituindo aí, ó, raiz de 5 vezes 800 tem que ser igual a 3 vezes x'. Então, isolando o x', a gente encontra aí a taxa com que a distância do nosso avião para o radar varia. E essa é a nossa resposta final. Alguma dúvida? O pessoal tá bem? Ou o pessoal tá entendendo tudo ou não tá entendendo nada. Eu espero que estejam entendendo tudo. Pessoal, não precisa se acanhar, não. Façam aí com o nosso colega. Pode abrir o microfone, pode perguntar. O que a gente souber, a gente vai tentar ajudar vocês. Claro que também a gente não sabe tudo, mas, enfim, a gente está aqui para ajudar vocês. Ou mesmo se quiser escrever no chat, tem vergonha de abrir o microfone. É isso. A gente não morre, não. Mas aí, qualquer coisa, eu vou passar aqui para a próxima, então, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, pode falar que a gente volta. Então, próxima questão aí, ela fala que um ponto se move ao longo do gráfico de y, né? E y é igual a 1 sobre x² mais 1, de tal modo que a sua abscissa x varia a uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Ele pergunta, qual é a velocidade de y no instante em que x for 10 metros? Esse problema aí, ó, apesar de ter uma equação que muitos podem olhar e achar, meu Deus, o que é isso? É um problema mais fácil, mais simples que podia ser dado. Por quê? Porque você não precisa nem se perguntar nessa questão como que as coisas variam, como que elas se relacionam. Porque isso foi dado. Ele fala, y é uma função de x. Agora, como já nos foi dada a relação entre x e y, a única coisa que a gente precisa fazer é começar a relacionar as taxas derivando-as. Então, a gente precisa derivar. E aí, usando a regra da cadeia, a gente sabe que y é uma função de x. Só que a gente quer derivar em relação a t. Só que se a gente derivar y em relação a t, a gente não tem um y escrito em termos de t. A gente tem y escrito em termos de
x, e x está variando com o tempo. Então, a gente pode usar essa notação aqui da derivada, que a derivada, né, isso daqui é a regra da cadeia, né? A derivada de y em relação a t é igual à derivada de y em relação a x vezes a derivada de x em relação a t. Percebam que a derivada de x em relação a t é o que foi dado, a velocidade com que x varia, que é 5 metros por segundo. Outra coisa, a velocidade, né, de y, como a gente já viu aqui, ela está em termos de t, mas aí a gente deriva em relação a x para multiplicar pela derivada de x em relação ao tempo, para então a gente encontrar qual que é a derivada de y em relação ao tempo. Mas aí, ó, derivando y em relação a x, a gente precisa calcular esse termo aqui do meio. Vamos resolver ele então. A derivada de 1 sobre x ao quadrado mais 1, a gente precisa mexer um pouquinho nela para ficar mais fácil de visualização. E aí, qual que é a dica? Como aqui tem 1 e aqui é um termo todo fracionário, a gente pode pegar esse termo x ao quadrado mais 1 e jogar ele para cima, elevando o termo todo a menos 1. Lembra dessas operações para resolver a derivada mais fácil? E aí agora a gente tem uma função mais amigável, entre aspas. Por quê? Derivada de uma potência, a gente sabe resolver. A gente desce o expoente, né? Subtrai 1 do expoente, então ficou menos 1 vezes o que estava, né? Elevado a menos 1. Aí vai ficar elevado a menos 2, vezes a derivada do que estava sendo elevado. Qual que é a derivada de x ao quadrado mais 1? Derivada de x ao quadrado 2x, derivada de 1 a 0. Então, se multiplica aqui no final por 2x, tá? E aí, reescrevendo, a gente tem que a nossa derivada é menos 2x sobre x ao quadrado mais 1. Isso elevado ao quadrado. Alguma dúvida, gente? Eu só não entendi muito bem essa primeira fórmula que você fez sobre dy sobre dt. Ah, tá. Essa fórmula aqui, né? Eu vou até usar a caneta aqui agora. Essa fórmula aqui, Ravi? Isso, essa mesmo. Isso daqui, lembra lá quando foi introduzida a regra da cadeia? Você falava assim, você pega a função mais externa, deriva ela em relação ao que está dentro dela, pega o que está dentro, deriva de novo, multiplica? Sim, sim. Isso daqui é a regra da cadeia escrito matematicamente. Tanto é que se você for pegar aqui, não pode fazer isso, gente. Não pode fazer isso, mas para visualizar, você pode cortar o x aqui, né? Como é de duas divisões, multiplicação, você corta o x aqui. Isso daqui é extremamente errado matematicamente falando, mas visualmente falando para você entender o que sobra aqui. dy e dt. Certo? E aí, o pulo do gato é esse. Você não sabe resolver dy dt porque você não tem y alguma coisa, y igual a não sei o que vezes t, mais t elevado a não sei o que, vezes a raiz de t, não tem nada disso. Você tem y variando em função de x e x varia em função de t. Esse termo aqui você consegue deduzir, né, que foi o que a gente fez. E dx sobre dt foi o que foi dado no enunciado. Então, a gente usou essa notação aqui para destrinchar um pouco o problema por partes e fazer a coisa, as coisas se encaixarem. Mas tem outras formas também de notação. Mas deu para... Deu sim, obrigado. Então, tudo certo. Qualquer coisa, pode perguntar mesmo. Tá. Então, próximo passo aí, né? A gente já tinha começado nessa
essa notação aqui, então vamos continuar nela. Então, olha só, a nossa derivada de y em relação ao tempo vai ser a derivada disso daqui em relação a x vezes a derivada de x, que é a derivada que a gente achou vezes a derivada de x, né? O x ali. Então, basicamente, a gente já tem tudo que a gente precisa, porque a derivada de x em relação ao tempo a gente tem 5 metros por segundo, e o valor de x, que é a única coisa que a gente precisava aqui, a gente já tem também, que é o 10 metros. Então, substituindo aí na forma, né? 2 menos 2 vezes 10 dá 20. Sobre... Ah, tem o 5 aqui, então vai ficar 10 vezes 10, dá 100. Menos 100 sobre 10 ao quadrado, 100, mais 1, 101 ao quadrado. Então, ficou, no fim, o nosso problema ficou menos 100 sobre 101 ao quadrado, metros por segundo. A taxa com que y varia no tempo. Foi? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, vou passar a bola aí para... Tá tranquilo, Ju. Beleza. Então, eu vou passar a bola aí para nossa querida Rafa. Ela vai... Vou entregar o bastão para ela, ela vai continuar aí. Então, gente, tá quase acabando aí. Seguro, não me abandonem agora não, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Essas questões aqui também não tem nenhuma novidade. Ó, tá só um negócio aqui perdido, desculpa. Ignorem a resposta no final aí. Erros em Paris, né? Então, o enunciado da questão 7 é: um trem A parte de uma estação em um certo instante de tempo e viaja com direção ao norte com velocidade constante de 40 km por hora. Outro trem B sai da mesma estação com direção leste 2 horas depois com velocidade constante de 70 km por hora. Calcule a taxa de variação com a qual os trens se afastam 1,5 horas depois que o trem B deixa a estação. Né? Aí, pela imagem, vocês podem ver que o trem A está na direção Y e o trem B está na direção X. E, mais uma vez, a gente vai estar trabalhando com Pitágoras, né? Porque aí o K vai ser igual a y² mais x ao quadrado. Raiz, né? De y² mais x ao quadrado. Ih, calma, tá no slide errado, gente. Perdão. Então, vamos lá. Então, o trem A, ele é o y. Então, a gente vai usar a fórmula do deslocamento, né? Aquela lá da física que todo mundo conhece, lidou muito e que vai lidar muito ainda em física 1. Então, o y final vai ser igual a y inicial mais a velocidade vezes o tempo. A gente quer saber qual é a distância que o trem A percorre até o trem B partir, né? Ou seja, 2 horas, né? Depois da saída do trem A. E aí você vai saber, né, que o y final vai ser igual à distância inicial do trem A, que é 0, mais 40 km por hora, né, vezes 2 horas. Então, você vai ter que, quando o trem B parte da estação, o trem A já percorreu 80 quilômetros. E com isso, a gente vai poder achar a fórmula geral para o trem A, agora, né, zerando o nosso tempo para igualar ele a 1,5. Então, o tempo zero é quando o trem B parte da estação. E aí, a nossa distância final para A vai ser sempre igual a 80 quilômetros mais 40 km por hora vezes o tempo. E com isso, a gente vai achar a fórmula também do trem B.
E aí a gente vai saber que a distância final do trem B vai ser igual à distância inicial, que é 0, mais a velocidade vezes o tempo. Então, a gente vai ter que a nossa distância final para B vai ser sempre 70 vezes o tempo. E com isso, a gente vai colocar lá em Pitágoras que o K é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, a gente colocou, né, fez uma derivação implícita aqui, não derivou ainda, mas colocou de uma forma que fique mais implícito para a gente. E aí, eu ressaltei que o K é uma função que depende de x e y, logo, a gente vai ter que usar a derivação implícita de qualquer jeito. E aí, vem aí no próximo slide. Então, a gente vai fazer aqui a nossa derivada de K com relação ao tempo. Também vale ressaltar que, mais uma vez, a gente está usando taxa relacionada, né? Então, K, ele depende dessas variáveis que são x e y, que dependem do tempo. Então, vamos estar usando aí as taxas. Aí, a gente vai fazer a derivada, né? E aí, a derivada, né? Primeiro, é como a derivada da composta. A gente está fazendo primeiro a derivada, né, da de fora, vezes a derivada da de dentro. E aí vai ficar 1 dividido por 2 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, porque para fazer a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao meio, a gente subtraiu, né, menos 1. E aí, por isso que esse 2 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado foi para baixo. Aí depois a gente multiplicou, né, por 2x vezes x' do tempo, mais uma vez, porque é taxa relacionada, mais 2 vezes y vezes y' do tempo. Aí a gente achou a derivada nossa do x é igual a 70t, e derivando com relação ao tempo é 70. E a derivada do y vai ser igual à derivada de 80 mais 40t. A derivada de 80 é 0. E a derivada de 40t é 40. Aí a gente vai fazer, né, que o nosso, colocando na fórmula agora, substituindo o x e o y, a gente colocou 1 sobre raiz de a fórmula do x, né, 80 mais 40t ao quadrado, mais 70 vezes t ao quadrado. Esse ao quadrado aí, ele ficou repetido, tá, gente? Desculpa. Então, ignorem esse t elevado ao quadrado. É só o 2 de fora. Vezes, né, o nosso 70t, vezes 70, mais 80, mais 40t, vezes 40. Que vem lá das derivadas. Assim, a gente vai igualar o t igual a 1,5 horas para achar a taxa de variação. E a gente vai ter que a nossa derivada de K com relação a t é 74 km por hora. Ou seja, essa é a nossa taxa de variação. Alguém tem alguma dúvida? Eu falo um pouco rápido às vezes, então podem falar, podem me interromper. Não? Ninguém? Ó, vou achar que vocês estão entendendo tudo, hein, gente? Vai todo mundo arrasar na prova de cálculo amanhã. Lembrando, gente, como a Rafa disse aí, sempre que falar a taxa de variação é a derivada. Vocês vão ver que a derivada vai salvar muito vocês em Física 1. Vai ser, assim, lindo, porque realmente é bem difícil. E aí a gente já pode ir lá aplicando derivada, um spoilerzinho lá de que a derivada da velocidade e aceleração, e ó, salva muito. É verdade, gente. E tipo assim, em Física 1, a gente chega e a gente não sabe integral ainda. Só que aí já tem os conceitos de integral em Física 1. É uma loucura, tá? Então, esse é um negócio que eu demorei para pegar, pelo menos quando eu fiz Física 1, né? À toa que eu repeti, né? E aí, se eu tivesse lembrado disso antes, tinha me poupado de muita coisa. Então, fiquem atentos nisso. Vou passar para a questão 8, então. Ah, tá. Aqui tem o restinho da fórmula. Então, mais uma vez, usando conceitos de física, a gente tem a seguinte equação. 1 sobre S mais 1 sobre D é igual a 1 sobre S. 1 sobre F. Onde S representa a distância de um objeto de uma lente, D representa a distância entre a imagem desse objeto e a lente, e F é a distância focal da lente. Suponha que certa lente tem uma distância focal de 6 centímetros
e que um objeto está se movendo em direção à lente a uma taxa de 1 centímetro por segundo. Com que velocidade a imagem se afasta da lente no instante em que o objeto está a 8 centímetros da lente? E aí aqui, né, essa é de marcar X. E a gente vai ressaltar aqui as informações que o enunciado deu para gente. Que o F é igual a 6, o D é igual a 8, e que o ds sobre o dt é igual a 1 centímetro por segundo. Então, primeiro, a gente vai achar o nosso D. Ó, aqui tá D igual a 8, mas é S igual a 8, gente. S igual a 8, perdão. Eu corrigi, mas ficou errado. E aí a gente vai usar essas informações para achar o nosso valor de D. Então tá, colocamos as informações na fórmula, isolamos o D, fizemos o mínimo, né? 1 sobre 6 menos 1 sobre 8, achamos o mínimo. E aí a gente obteve que o D vai ser igual a 24 centímetros. E aí a gente vai achar a taxa de variação, né? A nossa derivada, em relação ao tempo. Então, mais uma vez, a gente vai pegar a nossa fórmula, que é 1 sobre S mais 1 sobre D, vai ser igual a 1 sobre F. Aí aqui a gente fez o mínimo de novo, mas agora de S e D, né? Então, a gente fez que a multiplicação do S vezes o D, mais S mais D em cima, vai ser igual a 1 sobre sexto, que é a distância focal da lente. Aí a gente vai obter que 6 vezes S mais D é igual a S vezes D. Aqui, mais uma vez, eu coloquei as informações para a gente lembrar na hora de aplicar. E agora a gente vai derivar implicitamente, naquela fórmula que a gente tinha. Então, 6S' mais 6D' vai ser igual a S vezes D', né? Os derivados aqui. Então, 6 vezes a derivada de S com relação a T, mais 6 vezes a derivada de D com relação a T, vai ser igual a derivada de S com relação a T vezes D, mais a S vezes a derivada de D com relação a T. Né? Isso daí que a gente aplicou foi a derivada da multiplicação, sabe? Essa formulinha, tipo assim, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. E aí agora a gente vai substituir os valores que a gente tem, né? Então a gente tem que o ds sobre dt é igual a 1, e a gente quer achar a derivada de D com relação a T, a gente tem que o D é igual a 24 e que o S é igual a 8. Então, a gente fez lá 6 vezes 1 mais 6 vezes derivada de D com relação a T, vai ser igual a 1 vezes D, que é 24, mais S, que é 8, vezes a derivada de D com relação a T. Então, a gente vai fazer 8, a derivada de D com relação a T, menos 6, derivada de D com relação a T, vai ser igual a 6 menos 24. Então, a gente obtém que 2 vezes a derivada de D com relação a T é igual a menos 18. Então, a derivada de D com relação a T é igual a menos 9. E a resposta vai ser letra E. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu falei muito rápido, é para eu falar mais devagar. Eu tenho uma dúvida no slide anterior. Calma, vou voltar aqui. Nessa segunda conta, vamos achar a taxa de variação da distância. Como que você chegou nisso? Então, é porque taxa de variação é a derivada, né? Então, sim, a gente só substituiu... Ai, calma, desculpa. A gente substituiu o 6 do F, que é a distância focal, e a distância focal não muda, diferentemente a distância entre o objeto e a imagem e a distância do objeto e da lente. Então, o S e o D mudam, mas o F é constante. Por isso, a gente manteve ele. E aí, a gente fez o mínimo do S e do D, entendeu? Tipo, S vezes D vai ser igual ao S vezes D dividido por S, que vai ser D, mais S vezes D dividido por D, que vai ser S. Fizemos o mínimo.
E aí, a gente passou para o lado, sabe? Multiplicou 6 por S mais D e passou S vezes D para o outro lado. E aí, depois, a gente vai tirar a derivada disso, sacou? Ou não? Ah, sim, você tira a derivada depois, então. Isso. Pensava que você já estava derivando aí. Tá, entendi. Não. Aqui a gente Beleza. só está organizando. Aham, tá bom. Obrigado. Não nada. Mais alguém? Então, vou continuar. Então. Agora a gente vai para o L'Hopital, né? Nosso querido L'Hopital, que ajuda bastante a nossa vida. E aí a gente quer achar o limite. Tá todo mundo aqui afiado em L'Hopital? Todo mundo tá lembrando? Sim? Não? Eu sei até que... Eu sei um pouco, só tenho dúvida naquelas 3 indeterminações, que é 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 e 1 elevado a infinito. Então. Mas de resto, eu até que tô tentando entender. Então. Vou pegando, vou explicando e qualquer coisa você vai me parando, tá? Se tiver dúvida. Tá bom, obrigado. Esse e o próximo são de L'Hopital. A gente vai fazer o limite de quando o x tende a 0 para essa função aí, que é 1 menos cosseno de x ao quadrado dividido por x ao cubo. Né? E aí, já de cara, a gente vai ver aqui, ó, o limite de quando x tende a 0. Ai, calma. O cosseno de 0 ao quadrado é 1, né? Então, vai ficar 1 menos 1 em cima, dividido por 0 embaixo. Então, vai ser uma indeterminação 0 sobre 0, certo? Aí, a gente vai aplicar o L'Hopital agora. Né? Então, a gente vai fazer... O L'Hopital diz que a derivada de uma função que é uma fração, a gente pode derivar o de cima dividido pela derivada do de baixo. A gente pode meio que fazer isso separado. E aí, a gente vai derivar 1 menos cosseno de x ao quadrado dividido pela derivada de x elevado a 3. Aí, a gente vai achar, né, a derivada de 1 é 0 e a de menos cosseno de x ao quadrado vai ser igual a seno de x ao quadrado vezes 2x. Aqui, mais uma vez, fizemos derivada da composta. E a derivada de x ao cubo é igual a 3x ao quadrado. E aí, se vocês pararem para ver, em cima, seno de 0 vai ser 0. Ainda mais multiplicado por 2 vezes 0. E embaixo, 3 vezes x ao quadrado é 0 também. Então, mais uma indeterminação 0 sobre 0. É o que acabou de explicar aqui. Então, a gente vai aplicar L'Hopital de novo. Tá até cortando uma parte da fórmula, eu não sei por que cortou, gente. Desculpa. Mas vou continuar aqui para vocês. A gente vai fazer a derivada de seno de x ao quadrado vezes a derivada de 2x, dividido pela derivada de 2x ao quadrado, linha. A derivada de 3x ao quadrado, perdão. Aí a gente vai encontrar que esse resultado vai ser igual a cosseno de x ao quadrado vezes 2x, que é a derivada, né, da composta, vezes o 2x, que era o que estava na fórmula, mais seno de x, e esse pedaço que está cortando eu não estou lembrada de qual que é. Mas aqui a gente fez a derivada da composta vezes, né, a multiplicação por 2x, dividido por 6x. Aí a gente cortou todos esses x e encontrou mais uma vez que essa derivada vai ser 0 sobre 0. Se alguém até encontrar, acho que no solucionário da lista tá certinho. Aí depois eu mostro para vocês o que está escondido aqui, que eu não estou entendendo por que está cortando, tá? Mas essas derivadas aí vão ser, mais uma vez, uma indeterminação 0 sobre 0. E aí a gente vai encontrar... Vai derivar de novo? A gente resolveu essa parte aí e vai encontrar que é o limite, né? Tudo isso que a gente fez, que a gente cortou, vai dar 4x ao quadrado vezes cosseno de x ao quadrado mais 2 seno de x ao quadrado dividido por 6x. E aí a gente vai ter que aplicar L'Hopital de novo. Né? É cansativo, mas a gente vai indo, né?
Então, a gente vai fazer essa aplicação de L'Hopital. E vai ser 4x², a derivada de 4x² vezes cosseno de x², mais 4x² vezes cosseno de x², vezes a derivada de cosseno de x², mais 2 seno de x², dividido por 6x', né, que é a derivada. E aí a gente vai encontrar que o limite de x tendendo a zero vai ser igual a 8x vezes cosseno de x² mais 4x² vezes seno de x² vezes 2x mais 2 cosseno de x² vezes 2x dividido por 6. Né? Que a gente fez as nossas contas, as derivadas que tinha que fazer, fizemos. E agora, você está vendo aqui embaixo, já é 6, ou seja, não vai ser mais uma indeterminação. A gente vai cortar, né? Vai dividir tudo por 2. E a gente vai obter que 0, que essa conta toda em cima, quando x tende a 0, vai dar 0. Porque você vê, todos eles dependem de x. Então, tá tudo zerando. E aí a gente vai obter que 0 sobre 6 vai ser igual a 0. O trabalho todo para dar 0, né, gente? Antes tivesse chutado, chegava mais certo. Brincadeira, gente, não chutem. Vai todo mundo sair daqui sabendo. Tem alguma dúvida? Acho que esse ficou um pouco confuso, né? Mas qualquer coisa eu pego lá no solucionário. Não? Vou passar para a próxima, então pode. Pode. Essa aqui também vai usar L'Hopital, que é o limite de x tendendo no zero, quando a gente tem a função 1 sobre x menos 1 sobre seno de x. E aí, logo de cara, a gente vai ver que vai ser a indeterminação 0 sobre 0, né? Porque tudo está tendendo a zero, em cima e embaixo. E aí, só que, né, essa equação, na verdade, ela meio que não existe, né? Porque é 1 sobre 0, não existe 1 sobre 0. Mas aí a gente vai manipular a nossa equação fazendo o mínimo, entendeu? Então, a gente fez x vezes seno de x dividido, aí, né, passando para cima. X seno de x dividido por x vai ser seno de x. E x vezes seno de x dividido por seno de x vai ser menos seno de x. E aí foi isso que a gente fez. Aí agora tá dando 0 sobre 0, que aí seno de 0 é 0, menos 0, dividido por 0. Aí agora a gente vai aplicar a L'Hopital, fazer, né, as nossas derivadas aí, da de cima e da de baixo. A de cima, como é subtração, a gente pode fazer a derivada de seno de x menos a derivada de x, e a de baixo a gente vai fazer a derivada dessa multiplicação, né? Que aí vai ficar a derivada de x', né, a derivada de x vezes seno de x, mais x vezes a derivada de seno de x. Aqui não está aparecendo linha. E aí a gente vai ter que a derivada de seno de x é cosseno de x e a derivada de x é 1. Então, em cima está cosseno de x menos 1. Já embaixo, a gente vai ter que a derivada de x é 1 vezes seno de x, mais x vezes a derivada de seno de x, que é cosseno de x. E aí, mais uma vez, a gente vai encontrar uma indeterminação. Porque o cosseno de 0 é 1, vai ficar 1 menos 1, e essa parte de baixo também está zerada. Aí vamos aplicar L'Hopital de novo. Aplicando aqui, a gente vai fazer a derivada de cosseno de x dividido pela derivada de seno de x mais a derivada dessa multiplicação, que é x, a derivada de x vezes cosseno de x mais x vezes a derivada de cosseno de x. Então, a gente vai obter em cima a derivada de cosseno de x, que é menos seno de x, dividido por a derivada de seno de x, que é cosseno de x, mais
a derivada de x, que é 1 vezes o cosseno de x, mais a derivada de x menos o seno de x, que é a derivada de cosseno de x. Aí a gente obtém que esse limite vai ser igual a menos seno de x dividido por 2 cosseno de x menos x seno de x. Aí em cima está dando zero, embaixo já não está dando zero mais, porque a derivada. Porque quando o x tende a zero, o cosseno de zero é 1. Então vai ficar 2 vezes 1 menos zero. Então vai ficar 0 sobre 2, que é zero. E aí acabou o nosso exercício. Alguém teve alguma dúvida? Rafa, você pode repetir a parte da manipulação da equação, por favor? Mariana pediu. Tá, qual parte exatamente, Mariana? Ah, tá, aqui, no início, né? Aqui, Mariana, a gente só fez um mínimo entre as funções, sabe? É normal, igual quando a gente faz com um número. É fazer multiplicar os denominadores, né? O x vezes o seno de x. E aí, né, para passar para cima, a gente tem que fazer x vezes seno de x dividido por x. Que aí vai ser seno de x. E o outro lado, né, x vezes seno de x dividido por menos seno de x vai ser igual a menos x. Era isso? Ok. Que bom. Mais alguma dúvida? Alguém? Alguma outra questão que quer que a gente faça? Podem mandar. Podem mandar, que se eu não souber, eu passo para o Yuri. Não. Se vocês tiverem dúvida... Bom, o Yuri mandou aí o forms de feedback, que no final vai ter a lista resolvida, né? E aí, se vocês tiverem dúvida na resolução, vocês podem acessar a lista e podem conferir que daqui a pouco a gente já vai estar postando no YouTube essa gravação. Bom, lembrar vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais, Pet Civil FJF, em praticamente todas as redes. Porque tem muita coisa boa e tem muita coisa boa vindo, sabe? É sempre um prazer dar aula aqui para vocês. Queria agradecer pela presença aí. Vou parar de compartilhar aqui, tá?